Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem, ou então eu sempre aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se Portugal tivesse colonizado toda a China? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também pego sempre os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu sei que vocês devem estar pensando, mas Portugal já colonizou Macau, como que ele iria colonizar toda a China? Não se preocupa, pois aqui a invasão não vai ser militar e sim política, beleza? Então bora que bora! Em 1557 os portugueses chegam em Macau e ficam lá até 1999, basicamente até 2000. E como é que Portugal iria conseguir adentrar em território chinês? Vamos lá. Em 1557 eles ficam lá até eles darem uma estabelecida. Já em 1560 eles vão fazendo com que os Ming, né, tenham confiança nele, e eles eventualmente, né, vendo os navios piratas, vendo a marinha chinesa que estava sucateada, que não era moderna, armamentos bem ruins, eles vão lá e começam a dar uma força aí, né, para os Ming, entrando em contato com a corte, perguntando se eles poderiam ajudar no combate aos piratas, se eles poderiam ajudar a modernizar a marinha. Enquanto isso, eles iriam exigir portos e influência em algumas áreas. A corte Ming poderia ver isso com uma certa desconfiança, né? Mas depois de ver os combates aí dos portugueses contra os piratas, eles poderiam ter fé e falar que os nossos aliados são fortes, né? Já que eles teriam outros equipamentos, outras táticas, navios modernos e mais experiência. Então, a partir do momento, né, a partir de 1560 até 1600, né, isso gradualmente, os portugueses, né, eles vão conseguindo ter a confiança da dinastia Ming, vão conseguindo ter os portos e áreas de influência. Já em 1614, né, devido a diversas revoltas, movimentos separatistas, Portugal se oferece para ajudar a dinastia Ming no combate contra os rebeldes em troca aí de algumas províncias. A corte Ming acha isso meio ousado, mas querendo ou não, eles aceitam ajuda, já que eles estariam passando um certo sufoco. Então Portugal traz gente do Brasil, da Índia, dos países africanos, para ajudar os chineses. Então a corte Ming, vendo que os portugueses tinham mais táticas, armamentos modernos, isso e aquilo, eles cedem aí algumas áreas. Em troca também Portugal pede para treinar o exército chinês, modernizar o exército chinês e deixar, de certa forma, ele controlar alguns soldados, né, para que eles tenham um treinamento europeu. A corte da dinastia Ming aceita, né, vendo que isso iria fortalecer eles. Então, já pulando um tempo, né, durante também as guerras entre a Nova Zelândia e a dinastia Ming, né, que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, os portugueses nesse cenário vão ajudar diretamente a corte da dinastia Ming contra os holandeses. Então eles poderiam ver, né, que os portugueses iriam ter muito mais moral com eles, né? Tipo, o europeu brigando com o europeu por nossa causa. Então, com isso, a dinastia Ming iria ver Portugal com muitos e muitos bons olhos. Em 1644, né, com a questão aí da invasão da dinastia Qing,
a dinastia Ming poderia ter um certo sufoco. Mas pelo fato do exército português estar lá e ajudar a corte da dinastia Ming a permanecer no poder em troca de influência, isso iria fazer com que os Mings fossem eternamente gratos e leais a Portugal. Então, os portugueses iriam frear os Manchus, o que já iria ser uma grande conquista, né, para os chineses Hans. E com isso, muitos Manchus ou iriam fugir para a Mongólia, ou iriam fugir para a Rússia, ou então até mesmo iriam aceitar as ordens aí da dinastia Ming. Então, em 1710, com essa grande troca de influência, Portugal já palpitando demais ali dentro da China e basicamente fazendo um imperador fantoche, em 1710 Portugal poderia estabelecer, e declarar como se a China fosse um novo estado português, então fazer da China até então um protetorado. E beleza, tempo vai, tempo vem. Durante a Guerra do Ópio, eu acredito que isso já não existiria mais, pelo fato de que a Inglaterra teria que lidar com uma China unificada, uma China modernizada. E não só isso, mas também iria ser, de certa forma, um território português, ou seja, atacando a China, a Inglaterra correria o risco de ser atacada no continente europeu. E isso faria com que os britânicos pensassem duas vezes e eles até poderiam ter um porto em Hong Kong. Porém, o fato deles terem um porto em Hong Kong seria mais algo tributário para Portugal e benéfico para Portugal do que para a China. Já a questão do ópio, isso poderia acontecer, os portugueses poderiam ser corruptos a ponto de deixar o ópio entrar na China através dos navios ingleses, e para os ingleses meio que acabarem, como eu posso dizer, acabarem aí dando uma igualada aí para eles não ficarem tanto no prejuízo. Então com isso viria a rebelião de Taiping, Só que vocês devem estar pensando, mas espera lá, o cara da rebelião de Taiping era cristão num país budista taoísta. Como é que a rebelião de Taiping iria acontecer com um país cristão, com um governo cristão e pessoas católicas? Aí é que tá, o mentor aí da rebelião de Taiping poderia falar que Portugal deturpou o cristianismo, deturpou o catolicismo, e ele é o verdadeiro líder católico, ele é a verdadeira voz de Cristo, e que Cristo falou diretamente com eles, e não com os europeus, enfim, E se na rebelião de Taiping verdadeira foi em média 60 milhões de pessoas, mais que na Primeira Guerra Mundial, aqui as coisas poderiam ficar muito mais feias, porque iria envolver mais um país, que seria Portugal. A Inglaterra iria se mobilizar diretamente, pois eles iriam acabar atacando os portos em Hong Kong, e Portugal também não iria querer deixar os britânicos levarem essa guerra para eles não terem território e desculpa para ocupar. Então provavelmente eles até poderiam talvez pedir ajuda da Rússia, que apesar de não serem católicos, a maioria ali era ortodoxo, mas ainda assim era cristão e talvez não tivesse tanto interesse assim dentro da China naquele momento. Já os ingleses, os americanos e os franceses também iriam acabar ajudando, uma vez que iria precisar de uma coalizão violenta ali para parar ali a rebelião de Taiping. Então eu arrisco dizer que poderia ser 75 milhões de pessoas empacotadas fácil. Lógico, a dinastia Ming iria sofrer, a dinastia Ming iria ter baixas, mas essa questão aí também, eventualmente Portugal iria acabar cobrindo os custos. Já durante a Guerra Franco-Chinesa de 1888, não iria acontecer, pois a França também estaria em xeque na Europa, então eles iriam pensar duas vezes antes de atacar a China, e sem contar que a China não iria ser a dinastia Qing, ia ser uma China unificada, uma China militarizada, uma China modernizada. Então, se eles já perderam na dinastia Qing, com certeza durante a dinastia Ming eles iriam acabar tomando mais uma surra. Mas a questão é que os franceses não iriam invadir e talvez os portugueses tentariam ver isso como uma proposta de tentar invadir o Vietnã, mas também o território de Portugal estaria em xeque na Europa, então
Provavelmente alguns incidentes de fronteira poderiam acontecer, mas eu não acho que os portugueses eles iriam ceder território, nem os franceses, isso não iria escalonar para uma guerra maior. Em 1895, né, na vida real, aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que a China acabou perdendo e perdendo Taiwan. Nesse cenário, eu acredito que com uma marinha mais modernizada, um exército mais bem treinado, o Japão poderia acabar perdendo e justamente, né, eles não enfrentariam só japoneses, só chineses, eles enfrentariam ocidentais também. Então, grande parte aí das colônias de Portugal provavelmente também iriam aí para o soco com os japoneses, e com isso eles iriam guardar esse sentimento de revanche para depois. Vamos lá, em 1910, né, a monarquia portuguesa acaba caindo, então com isso os chineses dizem chega, pegaram a referência. Então, só recapitulando um pouquinho, já durante a rebelião dos Boxers, eu acredito que os principais alvos aí seriam, obviamente, os portugueses, as igrejas, os chineses que falam assim português, as escolas de idiomas, mas seriam facilmente repelidas, lógico que Portugal iria precisar de ajuda. Aí sim, né, pulamos para 1910, quando a monarquia portuguesa cai e os chineses gritam, chega! Então, com isso, em 1911, acontece a Revolução de Xinhai, mas a Revolução de Xinhai não necessariamente é para acabar com a monarquia, mas sim para ter a independência. E já em 1912, Portugal acaba reconhecendo a independência da China, e beleza. Como é que seria essa China? Bem, mas essa declaração de independência poderia ser basicamente como uma espécie aí de Commonwealth lusofona, entende? Se Portugal é agredido, todos os territórios lusofonos também são agredidos. No caso, a China também. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, eu acredito que a China também poderia ser mais ativa e mandar mais soldados aí para a Europa do que eles já mandaram. A Guerra Civil Chinesa poderia acontecer normalmente, mas aí iria ser comunistas contra os nacionalistas, né? Os comunistas iam falar que os chineses estavam entregando a China para os estrangeiros e pipipi, popopom. Mas eu não acho que Mao Tse Tung iria prosperar, né? Porque a China ia ter uma economia uma economia mais estável, locais mais modernizados, pessoas mais alfabetizadas. Então, eu acredito que os comunistas não iriam ter uma narrativa, né, para conseguir ter um avanço no exército, ter um avanço também na popularidade. Então, eu creio que eles poderiam perder. O Japão, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa / Segunda Guerra Mundial, eu creio que eles teriam dificuldade, eles até poderiam adentrar um pouco a Manchúria, fazer alguns ataques em Taiwan, por exemplo, mas eu não acredito que eles iriam conseguir ocupar a China continental, tá? Então, com isso, os japoneses iam passar muito mais sufoco, o Japão ia ter muito mais baixa, a China, com certeza, mas em troca, eles também não teriam tantos territórios violados, tantos territórios ocupados. E sem contar que a China teria uma população mais mista, teriam negros, indianos, latinos. Então, o fato, né, de ter uma população mais mista iria dificultar o fato, né, dos japoneses acabarem se infiltrando no exército chinês, uma vez que a China ia ser mais miscigenada também. Então, eu creio que, eventualmente, aí, durante a Guerra Fria, a China poderia adotar uma postura de neutralidade, né, devido às questões aí de estar do lado da União Soviética e coisa do tipo. Eles também não iriam querer uma guerra desnecessária, mas eles seriam com certeza algo mais pró-ocidente. Talvez faria ali tipo uma Iugoslávia, só que em vez de ser comunista, né, ser um pouco mais nacionalista, um pouco mais aí pro capitalismo, mas sem questões aí tipo ter uma aliança formal aí com o Ocidente. Lógico, teria uma aliança com Portugal? Teria, mas Portugal durante a Guerra Fria também adotou uma postura aí de neutralidade, né? Por mais que fosse da OTAN.
mas ainda assim eles não se metiam muito, né, diferente da Inglaterra e dos outros países. Já as guerras coloniais talvez poderiam ter alguns voluntários chineses para defender Portugal, mas assim como os outros países, né, eu acredito que seria algo que não seria muito bem visto, né, porque eles também foram colônias e devem pensar, tá, se os caras querem se libertar, deixam eles. Mas obviamente, né, colaboradores sempre vão ter. Então, né, a partir desse momento a China vai seguindo normal. Atualmente a China teria mais semelhanças com o Brasil, né? Seria um país mais miscigenado, o chinês, lógico, voltaria a ser falado, porém outras línguas, ou no caso o português seria a segunda língua, né? Como por exemplo, sei lá, os chineses iam falar chinês, mandarim, cantonês e português. Os nomes também, como André Lin, Maria Wong, ou então o Wong da Silva, sei lá, Yong Sun Hai, Alberto. Então seria um negócio meio aleatório, né? Você tá andando na rua e encontra com o André Zhang. Então, tipo, já as questões econômicas da China, eu acredito que provavelmente seriam boas, né? Por isso que aí é muito mais questão de mão de obra do que outras coisas do tipo. Eu não acho que seria um país ditatorial, né? Talvez durante a Guerra Fria poderia ser um pouco mão de ferro, mas eu acredito que eventualmente aí no final dos anos 80, início dos anos 90, né, seria um governo mais democrático, seria um governo muito mais fechado com o Ocidente. Provavelmente eles ficariam mais neutros também nas questões aí de Israel, Palestina, Rússia e Ucrânia, justamente porque as questões da China já estariam todas resolvidas. As questões com o Tibete seria algo realmente mais tenso ali, né, pelo fato dos tibetanos aí iriam acabar reprovando o cristianismo, mas aquela coisa, eles poderiam ser uma zona autônoma ali dentro da China, exercer o budismo ali no Tibete, né? Mas provavelmente eles iriam ter que dividir as montanhas com as igrejas. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. O inscrito que me pediu essa teoria, comentem aí, né, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Comentem aí em alguns pontos aí que talvez eu possa ter pulado. Beleza? Enfim, né? Quem puder ver as teorias, tá tudo no card de contato na descrição. Eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais. Quem puder dar aquele apoio, tamo junto, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Falou e fui!